Boa noite a todas e todos e todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Laboratório Social. Chegamos, eu diria que com aquela sensação de alegria, de dever cumprido, ao mesmo tempo já com uma certa nostalgia. Chegamos aqui à atividade que conclui, encerra o nosso primeiro Congresso Internacional e Multidisciplinar sobre o Urbano, promovido pelo Laboratório Social. Então, depois de um minicurso, uma conferência, 3 mesas, com essa mesa que é a terceira, uma roda de conversa e todas as sessões de trabalho dos 9 GTs que compõem a programação aqui do Congresso, além de 13 trabalhos que foram expostos nas mostras expositivas aqui do evento, com 6 exposições de fotos e 7 filmes e vídeos que compuseram essa mostra, que continua ainda disponível aqui no site, mais livros que foram divulgados na sessão de livros também do Congresso. A gente chega aqui à conclusão do nosso evento. Eu queria deixar o agradecimento, antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados e artistas aqui da noite para esse fechamento, agradecer novamente aos 465 inscritas e inscritos que estiveram com a gente nesse congresso. Lembrar que esse é um primeiro congresso urbano, então esse encerramento aqui do congresso, ele marca, na verdade, o que a gente considera o início de uma longa jornada aí de aprimoramento nosso do congresso sobre a temática urbana e a ampliação dessa pauta, sempre na perspectiva multidisciplinar, transversal. Aqui o laboratório se desafia e desafia a todos e todas também, para a gente buscar um diálogo ampliado, um diálogo interáreas e que vá colaborando para desenvolvimento nosso, econômico, social, cultural, a partir do modo ciência, educação, tecnologia e cultura. Então, chegando nesse momento, eu não vou mais me estender aqui. Ao final, eu dou uma última saudação de despedida. Como coordenação aqui do Laboratório Social, vou passar a palavra ao querido Danilo França, integrante do nosso Conselho Científico aqui do primeiro Congresso Urbano, que vai mediar e conduzir essa mesa muito especial, intitulada Gênero, Raça e Urbanismo Contemporâneo, com as queridas e admiradas Ana Baroni e Flávia Rios. Danilo, Ana e Flávia, está com vocês. Obrigado, uma excelente mesa. Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas que estão aí assistindo amanhã no Congresso. Obrigado, Camilo. Obrigado ao Social pela organização do Congresso, pela confiança e por ter proporcionado esse encontro entre nós todos aqui. Tenho essa tarefa arrepiante de mediar essa mesa de milhões de toneladas, que é a mesa de encerramento do Congresso, composta pelas professoras Ana Baroni e Flávia Rios. A professora Ana Baroni é urbanista e pesquisadora de história da urbanização e do urbanismo da diáspora africana, doutora pela FAUSP, docente na mesma instituição desde 2008, onde coordena o Lab Dias. Em 2006, realizou estágio de doutorado na Escola dos Outros de Paris, sob orientação do Christian Tupalov. Entre 2016 e 2017 foi pesquisadora no DR Class da Harvard, é autora dos livros Team 10, Arquitetura como Ciência, Ibirapuera, Parque Metropolitano, e co-organizadora, juntamente com a professora Flávia Rios, do Negros nas Cidades Brasileiras, que é uma referência importante para o nosso campo, a articulação de campos. Professora Flávia Rios é socióloga, professora e diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Negra UF e do AFCEBA. Coordena o projeto Gira a Igualdade Racial em Niterói, é coautora do livro Lélia Gonzalez e coorganizadora das coletâneas Negros nas Cidades Brasileiras e por um Feminismo Afro-Latino-Americano, Raça, Estado e Dicionário das Relações Étnico-Raciais. É um prazerão, estou muito com grandes expectativas, já muito contente com essa mesa. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês duas, Ana e Flávia, e eu já passo a palavra para a exposição da Ana Baroni. Boa noite, Ana. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão presentes. Queria fazer um agradecimento muito especial ao Danilo pelo convite, a todo mundo que está organizando esse encontro, ao Igor que está dando esse suporte. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse evento, nessa mesa de encerramento, junto com a minha queridíssima amiga Flávia e junto com o Danilo, que eu acho que recompõe aqui um campo de emoções e afetos muito importante, que afinal de contas é o nosso campo de pesquisa, mas ele está permeado por essa riqueza da amizade e tudo. Então, muito obrigada por tudo isso, Danilo, e todos. Quando o Danilo me chamou, eu imaginei fazer uma fala
a partir dos temas que eu venho pesquisando mais recentemente. A minha pesquisa deu uma certa guinada, fez uma certa curva, por isso até em função disso que a gente mudou o nome do nosso laboratório, até quando o Danilo falou o nome do laboratório, a gente rebatizou para sinalizar essa curva, mas eu não quero falar sobre ela agora. Por causa do nome que foi dado a essa mesa, eu achei que eu devia retomar uma discussão que a gente teve lá na época que o Danilo defendeu o doutorado dele, aonde eu dizia: Danilo, eu gostaria de conversar mais com você sobre os processos urbanos, que a cidade, ela é esse campo todo rugoso, como dizia o Milton Santos. A cidade não é um plano achatado, ela é um plano cheio de vitalidade, cheio de processos. Eu acho que o urbanismo, ele tem uma participação muito determinante sobre os tensionamentos da vida negra no espaço urbano. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar. Vou muito para os fundamentos do campo, para falar um pouco sobre o que é o urbanismo e como que ele atua nesses processos raciais sobre o espaço urbano, porque estou imaginando que a gente tem um público aqui muito multidisciplinar e eu acho que vai ser interessante a gente poder ir para esses fundamentos para poder trazer depois o debate, aprofundar o debate a partir dessa base. Então, eu vou falar basicamente sobre São Paulo. Eu trouxe essa imagem maravilhosa que já fala por ela mesma, uma tela de No Martins, chama Estratagema. Não vou entrar no mérito da análise da imagem, mas eu acho que ela nos impacta muito para tratar desse tema e de outros temas possíveis. Eu vou começar, então, trazendo um questionamento sobre o que é o urbanismo. O urbanismo é um campo muito complexo e muito amplo. A gente pode pensar que ele é um campo dividido em dois grandes troncos. De um lado, você tem toda a pesquisa sobre o urbano, a pesquisa sobre a cidade, o estudo da cidade, né, os estudos urbanos, que definem aí um campo de abrangência teórica e de estudos empíricos, enfim, e não é deste campo que eu vou tratar, não é desse aspecto do urbanismo que eu vou tratar. Eu vou tratar do aspecto prático. O urbanismo também tem, na sua composição, um vetor de intervenção urbana. É sobre isso que eu vou falar, o urbanismo como política de intervenção. E esse urbanismo de intervenção, ele é, por si só, suficientemente complexo. Então, eu estruturei aqui uma síntese em 4 grandes tópicos que compõem esse urbanismo de intervenção. Então, a gente tem a estrutura urbana, que é produto, ela é gerada no próprio processo de urbanização e ela vai engendrar as redes de mobilidade e acessibilidade disponíveis nas cidades, as redes de deslocamento. Em seguida, a gente tem a questão da regulamentação do uso e ocupação do solo, que na contemporaneidade, no urbanismo que se pratica no Brasil há pelo menos 50 anos, tem sido o carro-chefe do que a gente chama de urbanismo. Tem sido o carro-chefe do planejamento urbano no Brasil desde pelo menos a década de 70. Significa que a primeira preocupação e a primeira grande campo de disputas da política urbana no Brasil é a legislação de uso do solo, que define o que pode ser construído em cada trecho da cidade. Em seguida, a gente tem a política de habitação, que vai dizer respeito à provisão de moradia, que pode ser a provisão de mercado, ou pode ser a provisão pública. E aí a gente tem, então, a definição dessa política. Finalmente, a gente tem toda a distribuição da infraestrutura, dos equipamentos e dos serviços urbanos. A infraestrutura urbana seria todas as redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem, enfim, iluminação pública, por aí vai. Os equipamentos são as redes de distribuição de escolas, bibliotecas, teatros, postos de saúde, hospitais, enfim, todos os equipamentos públicos. E os serviços são serviços de varrição, serviços de segurança pública, poda de árvore, enfim. Eu, nessa apresentação, vou centrar a análise nos 2 primeiros tópicos, porque eles é que vão ter um impacto, enfim, o recorte que eu dei, e eles vão ter um impacto muito importante sobre as questões de tensionamento da vida negra na cidade. Se a gente for olhar o mapa, pensar como é que se dá a distribuição da população por raça no território da cidade de São Paulo, esse mapa baseado nas informações do censo de 2010 e é um ponto por indivíduo, então ele é um mapa que é muito conhecido por quem trabalha
com a questão racial no território, ele é muito preciso e ele indica uma forte presença da população branca num pedaço da cidade que está muito próximo do centro, a oeste, e se distribuir para o sul, que a gente pode entender como a margem interna do eixo do Rio Pinheiros. Sobretudo, e depois tem umas outras concentrações, tem uma concentração mais ao sul, ali do centro, e a população parda vai se dividindo nas áreas que não estão ocupadas por essa população branca, também relativamente próximas ao centro, sobretudo as maiores concentrações, e depois a gente tem a população preta dispersa nos extremos mais distantes do centro e uma concentração também importante no próprio centro. É notável, claro, que a população preta, ela participa em menor quantidade dessa estratificação. Eu fiz aqui uma intervenção sobre esse mapa para mostrar como essa população branca, em azul ali, ela está num lugar privilegiado da cidade, a população parda ocupa os lugares que não interessaram, vamos dizer assim, para essa população branca, e a população preta está realmente nas margens mais distantes e ou centrada ali, localizada na área central propriamente dita. Então, a ideia aqui é a gente pensar um pouco como que o urbanismo cria um contexto para gerar esse tipo de distribuição e esse tipo de segregação radical, sobretudo da população preta em relação à mancha urbana. Eu vou começar mostrando essa imagem que eu acho importantíssima, que mostra do lado esquerdo da tela a geomorfologia da bacia do Alto Tietê, aonde a gente vê essa mancha laranja clara, ela corresponde ao trecho da bacia do Alto Tietê que tem um relevo passível de ser ocupado, passível de ser urbanizado. E a imagem à direita é uma foto de satélite mostrando a mancha urbana da região metropolitana. E o que a gente pode perceber é que as duas manchas, a cor de laranja e a azul, elas correspondem, elas são idênticas, que significa que a mancha urbana metropolitana de São Paulo ocupou absolutamente todas as áreas que são passíveis de urbanização na bacia do Alto Tietê. E o que significa isso em termos urbanísticos? Por um lado, significa que acabaram os estoques de terra possíveis de ser ocupados na região metropolitana. E isso tem duas consequências fundamentais. A cidade não pode mais espraiar, a cidade chegou no seu limite, ela, para crescer, ela vai ter que crescer para cima, ela tem que verticalizar. Isso, primeira consequência. E a consequência imediata, atrelada a essa, é que esses terrenos vão começar a ter uma valorização exponencial. Qualquer pessoa que mora na região metropolitana de São Paulo, não só o século XXI, ele está marcado por essa ascensão exponencial dos valores imobiliários nas grandes cidades. E isso vai ter um impacto muito forte em relação à segregação urbana, à segregação racial e a outras tensões da vida negra no espaço urbano. E é isso que a gente vai tentar mostrar. Então, vamos começar por aquele primeiro tópico, que é a estrutura urbana. A gente tem um dos nossos marcos referenciais quando a gente estuda urbanismo em São Paulo, é o Plano de Avenidas, que foi feito por Prestes Maia em 1930, que organizou um projeto urbanístico de implantação de avenidas que a gente chama de radiais e perimetrais. Então, as radiais são aquelas que ligam o centro aos bairros, e as perimetrais, elas fazem o contorno, né? Elas vão contornando a área central, ligando as radiais. É uma crítica clássica ao plano de avenidas, é que as avenidas radiais foram implementadas e as perimetrais nem sempre foram implementadas. Então, a gente tem uma dificuldade em São Paulo de ligação bairro-bairro. As ligações mais existentes são as ligações bairro-centro. Esse é um anagrama, aí, um modelinho, né, que o Prestes Maia desenvolveu, dando uma geometrizada na figura do plano dele, mas, na verdade, a gente tem uma configuração que é essa configuração que eu desenhei em cima do mapa da cidade, e o que a gente vai notar é que o plano de avenidas, na verdade, ele não inaugura muito esse modelo de rádio concêntrico. Na verdade, esse modelo, ele está associado à história de ocupação da cidade mesmo. Esse é um mapa do Caio Prado Júnior de 36, quer dizer, pouquinho tempo depois que o plano foi apresentado, e o Caio Prado está defendendo que São Paulo, como que ela se torna o maior centro econômico do país
país. Caio Prado vai dizer que é porque São Paulo está localizada num entroncamento viário que liga todas as regiões do país. E aí ele faz esse mapa para mostrar como você tem uma ligação aí com o litoral, você tem uma ligação com o Rio de Janeiro, que passa aí por Mogi das Cruzes, tem uma ligação com Minas Gerais, passando por Bragança, com o Centro-Oeste, passando por Jundiaí, o Oeste passando por Itu e o Sul passando por Sorocaba. Essa condição de entroncamento viário é que vai favorecer a centralidade econômica desta cidade. E a gente vai notar que essa estrutura ela está colocada durante todo o período colonial. Esse mapa, por exemplo, é um mapa de 1797. Eu que fiz essa intervenção aí para ficar mais visível, mas o entroncamento viário e as rotas todas já estão absolutamente sedimentadas, inclusive as cidades que vão se estabelecendo ao longo dessas rotas, no fim do século XVIII, já estão absolutamente localizadas. Então, o que a gente tem, na verdade, essa estrutura de avenidas radiais, ela é o trechinho urbano daquelas rotas que ligam todas as partes da colônia, né, do país, no final das contas. É uma estrutura muito permanente, é uma estrutura que se sedimenta historicamente ao longo de muitos séculos. O que interessa, do nosso ponto de vista aqui, para entender a segregação? Interessa que o centro da cidade de São Paulo, ele é um centro absolutamente importante do ponto de vista, ele vai se tornando cada vez mais importante do ponto de vista da sede financeira do capital, a sede do sistema de crédito, vamos dizer assim, do país, vai começar a interessar no processo de urbanização estar próximo ao centro, quer dizer, não estar no centro, porque o centro é esse centro de atividades super intensas, mas garantir o acesso ao centro. E esse acesso ao centro vai ser muito disputado. E como é que se estabelecem privilégios para a garantia desse acesso? A gente vai ter, então, aquele segundo tópico que eu coloquei lá naquela minha listinha inicial do urbanismo de intervenção, que é justamente a regulação do uso do solo. Então, a gente tem, na virada do século, no comecinho do século XX, a gente tem os loteamentos da Companhia City que vão ocupar justamente essas partes do lado de dentro da margem do Rio Pinheiros e que vão estabelecer que nesses loteamentos só é possível construir edifícios unifamiliares, residenciais, um recuo dos 4 lados. Essa exclusividade de uso, ela vai, por um lado, gerar uma exclusividade também da camada que vai ocupar esses bairros, ela vai ser pleiteada o tempo todo, a Companhia City vai pleitear que isso se torne lei e eles vão conseguir que se torne lei na década de 50 e essa lei nunca mais vai ser revogada. Então, na década de 70, quando a gente tem o primeiro zoneamento compreensivo da cidade, quer dizer, o primeiro zoneamento que abrange a cidade toda, a zona que é mais importante desse zoneamento é justamente a zona exclusivamente residencial, que corresponde exatamente àquela mancha que a gente viu lá no primeiro mapinha. Aquela mancha que é ocupada pela população branca corresponde exatamente a essa manchinha amarelinha aí, que é a zona exclusivamente residencial dos bairros Jardim, dos bairros da Companhia City. Ao mesmo tempo, a gente tem, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, um investimento maciço da prefeitura para reforçar essas avenidas, reforçar essa construção dessa estrutura viária, só que agora complementando com as pontes sobre os rios. Eu acho essa imagem super importante porque ela mostra, ao mesmo tempo, o que aparentemente a gente poderia interpretar como uma tentativa de integração do território da cidade, mas se a gente for analisar um pouco mais criticamente, esses elementos de integração viária, na verdade, são elementos que permitem que essa população que residia muito concentrada na área central, ela vai ser expulsa para um lugar além da barreira representada por esses rios. Então, essas pontes que são elementos de integração, elas também são elementos de segregação. E não é por acaso que quando a gente compara com a localização dos pretos na cidade, a gente vai perceber exatamente a delimitação desses rios, excluindo eles dessa área mais consolidada. E quando a gente olha para
situação do plano diretor atual da cidade, o que a gente percebe, na verdade, é que esse arco histórico que a gente está conversando aqui, ele vai ser reforçado com o plano diretor. Esse plano diretor foi aprovado em 2004, ele está tendo uma grande discussão de como que ele vai ser, porque 2024, 20 anos depois, é o período que era previsto para ele ser reformulado. Ele justamente está trazendo exatamente a estruturação que foi composta historicamente. Então, essa macrozona vermelha mais escura, que corresponde a esses eixos viários super importantes ao redor dessa área central, é chamado de macroárea de estruturação metropolitana. Essa área rosa pálida, ela que corresponde justamente àquela área mais protegida pela legislação, que era a legislação exclusivamente residencial, ela é considerada uma área de urbanização consolidada, ou seja, é a área aonde a cidade já chegou aonde ela teria que chegar, já está consolidada. E as áreas amarelo-ouro, que aparecem aí, são consideradas áreas de redução da vulnerabilidade. Então, o plano está reconhecendo justamente que as áreas ocupadas pela população preta são as áreas de vulnerabilidade e aonde é preciso incidir por uma redução dessa vulnerabilidade. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Tentei fazer uma coisa muito sintética de um processo muito longo, mas eu acho que ele dá fundamentos para a gente pensar como que o urbanismo atua na configuração dessa paisagem de tensões e de segregações, estabelece um contexto onde a gente pode observar esses processos. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Prazer escutar. Obrigado pela fala. Antes de passar a palavra para a Flávia, eu gostaria de já falar para a plateia que quem tiver interesse em redigir questões, por favor, coloque no chat. E aí, ao final das apresentações, eu lerei as questões para a Flávia e Ana Baroni, para que isso também facilite o andamento da mesa. Então, passo a palavra para a Flávia. Boa noite, obrigada Danilo, boa noite a todas as pessoas. Prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande também encerrando esse evento. Queria agradecer ao Camilo e toda a equipe da Síntese que tem permitido e propiciado essas possibilidades interdisciplinares de diálogos, que é algo absolutamente importante, uma vez que nós sabemos que a academia tem cada vez mais segmentado e as áreas do conhecimento, as ciências tendem a um processo de especialização muito forte e que separa as pessoas, os grupos de pesquisa, enfim. Então, momentos como esse são muito bem-vindos, celebrados pela sua importância também dialógica, científica. E, em particular, eu quero cumprimentar e agradecer a presença da minha colega Ana Baroni e conversar com vocês, dialogando um pouco com a apresentação da Ana, mas dando enfoque numa abordagem da sociologia política e das relações raciais em relação às cidades. Então, esse é um tema que, certamente, depois do livro que a gente organizou, Negro nas Cidades Brasileiras, apareceu de maneira muito forte para mim e para nós do SEBRAP, que temos realizado pesquisas sobre justiça social, desigualdades, direitos, a temática das cidades. E nesse âmbito, eu gostaria de compartilhar uma pesquisa que a gente realizou. É uma pesquisa que coloca no centro a questão das cidades brasileiras, mas uma parte das cidades brasileiras que seriam as partes das margens, que nós estamos chamando das margens, mas que podem ser chamadas de periferias, que podem ser chamadas de favelas, de morros, enfim, assumem vários nomes nas realidades, nas manchetes de jornais, nos diálogos de botequim, enfim, as pessoas vão dar nomes diversos e nós vamos trabalhar com a ideia de margens, em diálogo também com o que a Ana acabou de apresentar aqui, que diz respeito à distribuição das populações ou da população negra no espaço urbano. O fato que a gente não cruzou exatamente essas informações da distribuição espacial é justamente porque o foco da pesquisa se concentrou nas formas de protestos urbanos, mas nas margens. Então, eu gostaria de pronto chamar a atenção para o fato de que a produção acadêmica brasileira sobre protestos
especialmente nas últimas décadas. Isso não se deu de maneira hegemônica em todos os momentos históricos da produção científica, mas nas 2 últimas décadas a produção se concentrou muito nos protestos nos centros das cidades ou nas áreas mais valorizadas das cidades, onde as classes médias costumam fazer os seus protestos, ou onde no centro da cidade se encontram muitos equipamentos públicos e instituições relevantes que geram também a mobilização naquela direção, como, por exemplo, instituições do judiciário, instituições do parlamento, das câmaras, das assembleias legislativas, prefeituras, enfim, tudo isso, evidentemente, gera uma aproximação para as áreas centrais, além do ponto central que a Ana acabou de colocar na sua apresentação inicial, que é a mobilidade urbana. Deslocar-se estrategicamente para dar visibilidade a uma determinada temática, evidentemente que chegar ao centro tem esse condicionante ou esse determinante da mobilidade urbana. Mas não só apenas essa, oportunidade de dar maior visibilidade nos centros das cidades que fazem as pessoas irem aos centros. Na verdade, há também o argumento de que é no centro que os holofotes podem cobrir o evento. Então, se ele está numa grande avenida central, ele vai ser visto pelas pessoas, por diversas classes sociais, porque tem uma circulação das classes, ele vai incomodar mais, ele vai ter maiores resultados em termos de alcance de estratégias. Mas, a despeito de tudo isso, nós sabemos que os protestos eles não se concentram exclusivamente nos centros urbanos, eles se espraiam pelas cidades e, em particular, eles têm uma forte presença nas periferias urbanas, ou seja, nos lugares de residência, nos lugares onde essas populações vivem uma grande parte do seu tempo. Então, a gente se concentrou, vamos dizer assim, na contramão da produção urbana e política, da sociologia política, nas áreas periféricas. Então, esse é o sentido do projeto, para vocês terem uma ideia. A gente se concentrou muito em fazer uma abordagem longitudinal daquilo que poderia ser visto a partir da imprensa brasileira, dos jornais brasileiros, fazendo uma raspagem de dados, construindo um banco de dados com protestos, ou seja, manifestações, eventos públicos que aconteceram no Brasil nessa última década, em particular observando os temas que envolviam a relação entre os protestos e a violência estatal ou outras formas de violência que essas populações vivem nos seus bairros, nas suas comunidades, nas suas áreas. Nós nos concentramos também numa investigação sobre a recepção da ideia do Black Lives Matter, teve um grande impacto nas mobilizações políticas, especialmente nas cidades globais, e aí a gente queria observar a repercussão disso no Brasil recente. A gente justificou a nossa pesquisa em relação ao fato de que os movimentos sociais negros, mobilizados, a temática da raça nos espaços urbanos enquanto protesto é muito antiga, é muito longa. A gente pode ter uma literatura muito extensa sobre isso. Contudo, esses estudos também se concentraram nas áreas urbanas, porque, como vários movimentos sociais brasileiros, esses movimentos se concentraram nos centros urbanos. Então, a gente resolveu expandir um pouco mais a pesquisa, levando temática racial e periferias urbanas para esses lugares, para esses locais. A gente desenvolveu várias frentes de pesquisa que envolve não só a parte quantitativa, que é a construção dos bancos de dados sobre protestos, eventos de protestos, mas nós também acompanhamos esses protestos nas referidas comunidades. Então, a pesquisa tem uma dimensão qualitativa e etnográfica de acompanhar os protestos, os momentos mesmo em que eles ocorrem, assim como entrevistar pessoas, grupos, principalmente essa temática da mesa que está posta, raça, gênero e urbanidade. A gente tem essa discussão da presença propriamente das mulheres nesses protestos, a figura das mulheres, das mães, que são personagens muito expressivos das lutas urbanas contemporâneas, das periferias. Se a gente pudesse colocar uma cara de quem são as protagonistas dessas lutas urbanas, especialmente levando em consideração a temática da violência, mas não só, a gente sabe pela literatura que a presença feminina nos protestos, sobretudo das margens, é muito expressiva, diferentes âmbitos da luta pela
cidadania, sejam as liberdades civis de circulação, sejam as liberdades básicas da vida, da garantia da vida, sejam as liberdades ou as lutas pelas condições de sobrevivência, como, por exemplo, questões relacionadas à habitação, questões relacionadas a saneamento básico e todas as outras questões que sabemos que fazem parte das lutas urbanas. Então, essas mulheres, elas são protagonistas, então ela acompanha a estrutura da produção científica sobre esses protestos e mobilizações a partir e nas periferias. Tem uma presença expressiva dessas mulheres nesses protestos que nós coletamos dados, a realidade não é diferente. Se apresentam, a maior parte das vezes, como mães, mas também como familiares ou mesmo líderes comunitárias ou ainda como advogadas, como pessoas que atuam na área dos direitos humanos. A gente, então, aqui na parte metodológica, vale destacar que nós fizemos buscas no dicionário de variáveis e nesse dicionário a gente marca não só as categorias propriamente da área da sociologia política, como também as áreas relacionadas à questão urbana, como, por exemplo, protestos mais favelas, protestos, morros, enfim, tem toda uma combinação de termos que nos levaram à construção desse banco. Aqui um pouco a distribuição temporal das notícias, como elas vão se concentrando no tempo e variando no tempo, e evidentemente tem a ver com as conexões globais, não só com as conexões locais do Brasil. Aqui também a gente tem um pouco das temáticas que aparecem nesses protestos, nas notícias que a gente sustenta e produz acerca desses protestos, e isso é bastante importante como ele se distribui na própria imprensa. A gente tem uma concentração muito forte na área de violência, de repressão, mas também nos artigos de opinião e na parte de política. Aqui a gente tem uma distribuição no país, colocou aqui os estados brasileiros, mas na verdade, quando olha a realidade no miúdo, essa distribuição por estados, ela acaba se concentrando nas regiões metropolitanas desses estados, né? E São Paulo, evidentemente, tem uma concentração. Acho que a Ana, ao tratar do lugar geoeconômico, geopolítico-econômico de São Paulo, ajuda a explicar essa concentração em São Paulo, mas também é fato que o próprio periódico, as fontes também geram vieses de produção, de concentração de informações em São Paulo e Rio. Então tem um viés de imprensa e tem também a dominância, o poder que tem em São Paulo e depois Rio de Janeiro na emergência desses protestos. É fato que a gente acha, evidentemente, que tem uma subnotificação de todos, mas desde da própria de São Paulo como de outros estados. Por que isso? Por duas razões. Primeiro, porque protestos nas margens, eles são menos visíveis, foi aquilo que a gente acabou de dizer. Eles dão menos mídia, né? Uma pessoa, um pequeno protesto com 30, 40, 50 pessoas ou 200 pessoas, às vezes até mais, ou seja, a comunidade quando desce, quando se organiza e é frente a um evento de violência imediato, e isso às vezes gera apenas um pequeno registro, em alguns casos sequer há registro sobre. Aqui a gente tem uma distribuição dos casos emblemáticos, né? A imprensa tende a acompanhar alguns casos que têm uma grande repercussão e aí tem toda a construção de uma narrativa em torno desses casos e contra-narrativas também. Aqui a gente pode destacar também esses vieses que eu acabei de falar para vocês, tanto da imprensa quanto das cidades, quanto que as próprias cidades geram esses vieses e os casos em geral que vão ganhar grande repercussão são aqueles que envolvem a própria mobilização, a natureza da violência, o espaço onde essa violência acontece, em geral, em lugares de consumo, também é um elemento importante, mas também é quando existe, digamos assim, por parte das comunidades organizadas e as instituições a que elas estão relacionadas, conseguem construir um caso jurídico substantivo. Então, isso também vai ganhando sustentação na imprensa, vai ganhando desdobramentos importantes na imprensa. E é evidente que a gente tem observado que tem mudado muito recentemente no Brasil, é que a própria imprensa começou a diversificar
a fonte onde ela extrai a informação, a grande manchete. Inicialmente, a imprensa estabelecia a fé pública, ela repetia aquilo que sustenta a violência policial no Brasil, que é a fé pública da PM ou das polícias civis, enfim, toda a forma de polícia. Então, essa voz da autoridade de Estado era a voz que ganhava a grande manchete, ou seja, ela que dizia que era a pessoa que morreu, que comunidade, como morreu, enfim, quem matou. E isso, a gente sabe que a primeira notícia é aquela que explode. As outras, elas vão, você vai acompanhando, mas elas não têm tanta repercussão, tanta força, tantos leitores, quanto a primeira, que é a mais acachapante. Então, hoje, cada vez mais, as autoridades que falam, que tratam dos casos, passaram a ser mais diversificados, a fé pública passa a ser questionada, inclusive em razão dessas mobilizações das periferias, por parte das margens. Aqui alguns casos que a gente acompanhou com grande repercussão, e a presença das mulheres é muito importante para a repercussão disso, porque são mães, parentes, irmãs que movimentam, e a gente vê que cada caso gerador ele tem um impacto muito grande em termos de número de protestos, então isso também é interessante chamar atenção para isso. Aqui tem um pouco de dados que a gente foi construindo no território nacional, dando conta de todas as cidades em que a gente conseguiu coletar dados sobre mobilizações que se interseccionam, né, a dimensão territorial, a dimensão racial, a dimensão de gênero também, que são muito importantes. Aqui um pouco sobre como a gente construiu o banco e as variáveis, a sua distribuição e os próximos passos, porque a gente pretende desenvolver esse projeto mais adiante. Então, essa aqui é a equipe que tem trabalhado com a gente na construção desses bancos e na análise dessas ações coletivas, que, no seu conjunto, são ações de escopo médio, pequeno e médio, em contraste com a escala que a gente costuma trabalhar nos grandes protestos das áreas centrais da cidade, mas o que chama atenção é a sua frequência e a sua persistência. Eles são quase diários, esses movimentos ao longo das cidades brasileiras. Eles são quase diários, mas eles também são bastante ocultados. Infelizmente, eles são quase diários em razão da extrema violência que vivemos no Brasil. Então, eu queria concluir minha fala trazendo, digamos assim, essa contribuição por parte da sociologia para pensar as resistências políticas das populações segregadas que vivem às margens da cidade ou nas periferias da cidade, que produzem também, a partir delas, as suas formas de resistência política, marcadas também pela dimensão racial e de gênero. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. E aí eu queria colocar para a Ana uma questão muito impressionante, muito eloquente, seus dados, a amarração que você deu, né, na narrativa que você fez, porque está colocando a segregação como um plano de longa duração. Assim, olhando isso como esse plano de longa duração, então a gente pensa dois tipos de reação a esse plano. As disputas pelo urbanismo. Quais são as instâncias de poder no urbanismo e as reações a elas? O urbanismo como um elemento a se disputar para que isso gere repercussões de planejamento. Isso é uma questão. Outra questão é que, dada que é uma longa e aí você tem aquele mapa dos pontos que é o ponto de chegada. Mas ao longo desse processo da longa duração, os planos eles também foram construídos são pensados para o futuro, mas também pautados por situações presentes. E nessas situações presentes, as configurações sociais são muito distintas, inclusive os grupos raciais também. Então eu fiquei também pensando que podia poder trazer elementos sobre esse plano. Flávia, sua fala remete muito à fala da Anne-Marie Veillet ontem, que enfatizou o ponto de as mulheres serem vitimizadas direta e indiretamente pela violência, e aí você trouxe esse outro lado, enquanto mulheres são figuras de liderança nas mobilizações em resposta à violência. Isso, em articulação com as localizações dos protestos, eu acho que a pergunta óbvia assim, que aparece é: por que essas localizações? Com quem se quer dialogar? A quem se quer sensibilizar, tendo em vista a escolha dos locais das mobilizações
e também em que medida isso pode estar articulado a padrões, desigualdades de gênero nos padrões de circulação pelo espaço da cidade. Estou deixando essas duas questões. Temos aqui uma pergunta da Patrícia Milani. Ela parabeniza pelas falas. Ela também chama atenção a respeito da fala da Flávia sobre o protagonismo feminino nas lutas urbanas. Pergunta quais as causas centrais dessas lutas nas periferias. Bom, vou passando agora a palavra para a Ana Baroni e caso hajam questões enquanto ela responde, eu repasso para o conjunto, tá? Obrigada, Danilo. Você fez perguntas realmente que abrem um campo de conversa, de reflexão, e eu acho que estão articuladas. Então, começando pelas disputas, as disputas em torno do urbanismo e as instâncias de poder. Eu acho que é importante contextualizar que, assim, as instâncias de poder, obviamente, têm relação com a propriedade privada da terra. Essa instância, ela vai se constituindo cada vez mais como uma instância mais central, à medida que você tem, por exemplo, com a financiarização da economia, você tem a propriedade imobiliária como um lastro muito importante do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele está sempre ameaçado de se tornar uma bolha. E o que é o lastro concreto? É justamente a propriedade imobiliária. Então, a atuação, é claro, né, os detentores de imóveis, eles são os principais interessados nessa regulação urbana, essa regulação do uso do solo, da forma do funcionamento da cidade. Então, eles que vão se constituir como a instância de poder mais premente na definição dessa política. E as reações, obviamente, são as reações em torno dos direitos, né, do direito à cidade. E aí a força dos movimentos populares vai vir muito forte no sentido, sobretudo, nas lutas por moradia, no caso da política urbana, porque justamente a moradia depende da provisão de terra, mas em torno de todas as outras lutas urbanas que aí entram naqueles níveis do urbanismo que eu não tratei aqui nessa conversa. Então, os movimentos sociais, eles têm marcado a sua presença, sobretudo a partir da virada do século, onde o urbanismo vai ser muito mais permeado por formas de regulação que deem conta de atender a essas demandas. Mas, obviamente, que o próprio urbanismo também entra em crise. O urbanismo não é, assim, um campo que se estabelece com tranquilidade dentro do cenário político brasileiro. Ele também entra em crise porque ele também depende de altos orçamentos, ele também disputa os orçamentos públicos com uma série de outras pastas e ele acaba também entrando nesses outros níveis de disputas. E em relação a essa questão das situações de cada momento, de cada plano, eu acho que também tem a ver com a força que o urbanismo vai ter em cada momento. Então a gente tem na década de 70 um grande momento do planejamento urbano no Brasil, que é o momento onde havia um interesse no desenvolvimento econômico apoiado no desenvolvimento industrial e, portanto, dependendo do desenvolvimento das cidades, e a gente vai ter um aporte orçamentário muito grande para desenvolver o planejamento urbano, inclusive para desenvolver política de habitação. E, em seguida, a gente não vai ter mais um quadro político favorável para o desenvolvimento do urbanismo. Então, eu acho que esses momentos também se relacionam com o status que o urbanismo acaba adquirindo em cada um desses momentos. As perguntas elas se desdobram em muitos temas, mas eu vou ficar por aqui porque eu quero ouvir as respostas da Flávia também. Obrigada. Obrigado, Ana. Antes de passar para a Flávia, a Patrícia Milani fez um adendo aludindo à possível abertura de diálogo com a ideia de luta pelo direito à cidade, do Henri Lefebvre. Obrigada, Danilo. Obrigada, Ana. Obrigada também pelas perguntas. Obrigada, Patrícia, também por ter formulado. Sim, tem um protagonismo das mulheres nesses ciclos de protestos diversos das lutas urbanas brasileiras. Isso já foi identificado desde as lutas, especialmente no contexto da ditadura militar, nas lutas que envolviam os deslocamentos migratórios, a expansão das favelas nas grandes metrópoles. Então, você já tem ali uma presença
presença. Se a gente pega, por exemplo, São Paulo, Zona Sul, na Zona Leste, quem fez etnografias, quem fez estudos sistemáticos das lutas, das lutas urbanas, encontrou as mulheres como protagonistas nas lutas por moradia, nas lutas por saneamento básico, como eu falei, água encanada, enfim, pela cidadania básica, pela expansão da urbanidade nos espaços altamente precários, sem direitos. Então, essa dimensão do direito à cidade, neste momento, ela é mais evidente. Eu concordo com a Patrícia. Eu acho que os ciclos anteriores das lutas pela cidadania básica, do essencial para se viver, ou do básico para se viver nas cidades, no que toca propriamente ao urbano, no sentido quase estreito da palavra, eu acho que é possível, sim, pensar por ali. Mas a impressão que eu tenho é como se a gente tivesse regredido, enfim, que tipo de cidadania que se busca, além dessas, né, que ainda são persistentes, é do direito à existência, né? As lutas agora, eu gosto dessa palavra que a Ana falou, né? A vida negra, é um pouco isso, é a vida. É o direito à vida, é o direito de existir. Então, eu acho que tem um deslocamento ali, continua sendo direito, a gente pode estar na gramática dos direitos, né, dos direitos fundamentais, mas no campo propriamente mais nuclear dos direitos humanos, que é a ideia, elas precisam ser respeitadas enquanto seres humanos, assim, por isso que eu digo que houve uma espécie, uma pauta até regressiva, no sentido de que essas lutas, ao invés de elas se expandirem no sentido das condições, das melhorias de condições de mobilidade urbana, de lutas por trabalho, distribuição mais razoável, do acesso ao trabalho nas áreas em que residem, porque se tem uma desigualdade de deslocamento, como a Ana falou, em termos da mobilidade urbana, você imagina nessa parte da exposição da Ana sobre você ter um plano em que os bairros não se encontram, chegada ao centro a melhor estratégia do que você conseguir chegar aos bairros próximos. Então, de fato, coloca essas pessoas em condições ainda mais difíceis, não só em relação ao trabalho, mas também propriamente a sociabilidade. Às vezes você tem que ir ao centro e voltar para outros lugares, enfim, mais próximos. Então, eu acho que tem um conjunto de dimensões que ainda são persistentes. Nós temos ainda persistência dos ciclos passados, dos temas mais antigos que dizem respeito ao direito à cidade, mas atualmente eu diria que essa dimensão da vida propriamente, que não é só o direito de ir e vir, circular, de mobilidade, é um direito de existência mesmo, é um elemento fundamental anterior. E aí isso não é um elemento exclusivo de você viver ou não na cidade, você pode viver, por exemplo, no campo e você ter essa mesma luta. Então, assim, ela é mais transversal. E nas cidades, evidentemente, isso fica mais evidente porque a própria cidade são espaços de maior visibilidade do que aquilo que não é do campo das cidades, né? Tem toda uma tradição de pensamento para mostrar quanto que o que não está nas cidades também é mais invisível. E nas cidades também você tem as zonas de sombras. Um pouco esse estudo ele está tentando mostrar um pouco essas áreas sombreadas da política, coloca holofotes, né? Nem a imprensa, nem o debate público, tampouco a academia. Recentemente, né? A academia ela olha isso, mas de uma outra perspectiva, mais localizada, mais pontual, mas não de um conjunto, perspectiva mais ampla do país como um todo. Essa pergunta sobre o protagonismo das mulheres nessas áreas, né? Eu acho que ela gera inclusive um contraste entre... É interessante fazer, né, estabelecer algumas perspectivas comparativas. Então, primeiro, assim, há uma persistência das mulheres na política do cotidiano, do espaço urbano. Há uma persistência. O fato delas acontecerem perto das suas residências
geram vantagens, vamos dizer assim, para essas mulheres atuarem, porque afinal de contas está perto da família, está perto da casa, está perto da igreja, está perto às vezes da escola, onde as crianças estão, está perto de mercados informais em que essas pessoas estão trabalhando. Então tudo isso está muito conectado da experiência dessas mulheres, né? Então tem a ver também com a experiência delas. Tem a ver com o fato de que muitos desses protestos eles são reativos, eles reagem a uma imediata violência. Então se você tem, por exemplo, uma intervenção policial, que em geral gera morte, ou que gera prisão, ou alguma situação de violência e violação, imediatamente essas comunidades reagem. Então, digamos assim, as motivações têm muito a ver com a violência urbana, especialmente, né, urbana e estatal. E isso faz com que as pessoas façam as suas ações imediatas, que é diferente daquele protesto que você vai organizar em caixa de som, que você vai para o centro, faz uma divulgação. Não, ele é um protesto que lembra aqueles protestos mais antigos de motins, que Thompson, né, e tantos outros analisaram nas comunidades, porque eles têm um caráter também comunitário, têm uma experiência comunitária, é uma comunitarização do espaço urbano e que isso gera, frente à violência, uma reação baseada nessa experiência de vida, de vulnerabilidade, de novo, para usar esse termo que a Ana usou para se referir à estrutura urbana, as zonas de vulnerabilidade, lembrando Thompson, que está fazendo aí seus 100 anos, essa experiência de estar no espaço urbano, de viver nessas periferias urbanas, com essa experiência de violência, o motor da luta, é o gerador, o grande gerador da luta, ou seja, as pessoas elas vão porque elas conheceram, não têm relações interpessoais, não é porque elas estão atrás de uma justiça abstrata, nós estamos lutando pela justiça, pelos direitos humanos, não, é pela morte do fulano que elas conheceram, que é o menino que elas viram crescer, que estava na mãe, do irmão de não sei quem, etc. Então, esse que é o motor de uma experiência vivida, uma experiência do cotidiano, das lutas, enfim. Então, foi um pouco isso que a gente capturou. Isso não quer dizer que não tenham os outros protestos mais organizados do ponto de vista de uma estratégia de dar visibilidade no sentido dos grandes protestos brasileiros nos centros urbanos, etc., que exigem, inclusive, autorização para circular, ação, etc. Essas pessoas, elas simplesmente descem. Então, mas isso também significa uma forma de organização prévia. As pessoas sabem que precisam descer, elas sabem quem são as autoridades que precisam ser chamadas, né? Elas têm que criar uma linha de proteção, então chamam-se autoridades, chamam também a imprensa vai pouco, mas vai criando ali um ambiente de proteção e de segurança, ainda que eu não falei de uma consequência desse tipo de protesto, e essa consequência a gente só consegue observar a partir das etnografias. Pelos bancos de dados quantitativos a gente não consegue, que é, por exemplo, a violência aqui, a repressão aos próprios protestos. Então, são protestos altamente reprimidos no momento do protesto, mas sobretudo no pós-protesto. Então, se houve uma mobilização, aí no dia seguinte a polícia vai passar, e ela sabe quem estava lá naquele protesto, ela sabe onde as pessoas moram. Tem intimidação, tem um outro tipo de violência sistêmica que essas pessoas vivem porque protestam, que é muito diferente do fato que os grandes protestos nos centros urbanos ou nos bairros de classe média alta têm, evidentemente, muita violência também, mas elas são incomparáveis com as violências e os riscos de protestar. Então, essas pessoas, quando também fazem os protestos, elas correm altos riscos, porque se elas vão falar, elas estão dizendo, tem uma injustiça aqui, e as autoridades estatais, as polícias, elas vão falar, o quê? Eu estou vendo quem são vocês, e muitas das vezes eles estão nos atos, estão no entorno dos atos, no dia seguinte, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então, assim, sem contar aquilo que a gente viu, por exemplo, no Jacarezinho e em outros lugares, em que essas comunidades fazem registros de memória dessas violências, e esses registros são quebrados, são danificados, são violados pelas polícias. É um fenômeno muito complexo e muito diferente daqueles ciclos de protestos urbanos que a gente documentou também nas décadas passadas. Muito obrigado, Flávia Rios, Ana Baroni, pelo cuidado, pela qualidade das pesquisas muito bem conduzidas, concebidas e apresentadas aqui. Obrigado por esse privilégio de poder assistir vocês falando. Eu vou passar a palavra para o Camilo Flammarion, que vai fazer
vossas palavras de encerramento. Obrigado, Danilo. Quero deixar um agradecimento especial aqui à Ana, à Flávia, em nome de vocês, Ana e Flávia, a todas e todos os palestrantes que tiveram que comparecer e que ajudaram na programação desse congresso, e também autoras e autores no GTs, em todas as atividades. Danilo, meu caro, você com Mariana e Thiago, Mariana Panta e Thiago Trindade, nossa comissão científica do congresso, obrigadíssimo. Ao nosso Conselho Científico Regular do Congresso, professores Paulo Henrique Martins, Peter Schutz e Maria Arminda do Nascimento Arruda, a toda a equipe aqui com o Igor, a equipe executiva de condução do laboratório, né, que já listei no início, volto aqui a agradecer, esse é um trabalho coletivo, então a todos e todos muito, muito obrigado. Como eu disse, esse não é o fim, esse é o início, e fica claro que o convite para a gente continuar essa conversa nas próximas edições do Congresso, mas eu queria concluir essa nossa edição com uma fala que foi usada, que teve presente no início, acho que permeou toda a nossa troca nesses 3 dias, e é uma consternação que nos afeta, e acho que afeta demais ao tema. Eu volto novamente a deixar o nosso registro do Laboratório Social solidariedade, de apoio, de força a toda a população do Rio Grande do Sul. Essa é uma ocorrência, como a gente comentou no início do evento, que coloca à vista e olhos nus todas as questões múltiplas que envolvem os ambientes urbanos, mas não somente em países como o Brasil e alhures além do globo. Então, acho que é uma questão que é ambiental, mas que nos coloca também muito do que o Congresso trouxe, ou seja, de novo, não dá mais para olhar o urbanismo com o olhar do século XX, com o olhar dos séculos anteriores recentes. A gente precisa de novas abordagens, criatividades, novos urbanismos e formas de lidar com a nossa experiência em sociedade, em espaços urbanos, pela qualidade e pela melhoria desse convívio e de maior inclusão. É um grande desafio. A gente aqui está dizendo até logo, porque eu conto e espero com todo mundo para a próxima edição em maio de 2026, do segundo Congresso Urbano. Claro que até lá a gente vai trocar muita coisa, muito desdobramento desse evento. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a todas e todos e seguimos juntos, contamos com vocês nas atividades do laboratório. Gente, um abração, muita força aí. Obrigado. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.